Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Vamos a uma palavra e logo depois desta palavra nós iremos orar ao Senhor aqui no canal com os nossos irmãos internautas. Mas antes de nós começarmos a nossa oração e a palavra, eu gostaria muito que você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber todas as nossas postagens, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas. Você que já é inscrito, dê like, comente os nossos vídeos, é muito importante. O tema de hoje, queridos, é Davi, o rei pastor. O texto base para esse sermão, para esse estudo, para esta palavra, nós encontramos em 1 Samuel, capítulo 13, e o verso 14. Que diz desta forma assim: Porém agora não substituirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Vou repetir. Porém, agora não substituirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Estamos falando aqui do rei Davi. Rei Davi. Alguém disse certa vez, ao que considerarmos o registro de personagens bíblicos, quantas vezes nós vemos olhando no espelho, ficamos humilhados com a lembrança de quantas vezes falhamos. Em 1 Coríntios, meus amados, no capítulo 10, no verso 11, diz assim: Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Considerar personagens da Bíblia pode revelar a verdade como nunca. É mais fácil, meus amados, entender os princípios da verdade quando os vemos atuados na vida de personagens bíblicos. E com isso em mente, nós vamos embarcar em um estudo aqui prévio, rápido, da vida do rei Davi, pois está escrito mais sobre Davi do que qualquer outro personagem em toda a Bíblia Sagrada. Um folheto informativo sobre o rei Davi. O nome de Davi, ele aparece cerca de 1034 vezes em toda a Bíblia. 1034 vezes. 28 livros contêm referências a ele. 42% dos 66 livros da Bíblia Sagrada. 66 capítulos contam a história do rei Davi. A história de Abraão e José, ela é contada em 14 capítulos cada. A vida do rei Davi, queridos, ela é muito importante para ser mencionada apenas ocasionalmente, porque há muito sobre ela. E nós podemos, queridos irmãos, relacionar muito com a vida de Davi. No decorrer do seu tempo na terra, Davi foi um pastor, ele foi um músico, ele foi um compositor, ele foi também poeta, ele foi um guerreiro, um servo na corte do rei Saul, um fugitivo, um rei, um pecador, um amante, ele foi um adúltero, ele foi um pai, um tipo de Messias, um profeta, um marido, um sucesso e também foi um fracasso. E em cada uma dessas funções que Davi encontrou na vida, ele o fez da mesma maneira que do que nós, como nós. E ele lutou. Davi é um jovem pastor que matou um gigante.
mas foi vítima do seu próprio impulso lascivioso em relação a uma mulher que é Betseba. Ele é o rei que matou milhares de homens, incluindo o marido justo da mulher que estava grávida do seu filho, Betseba. Ele mandou matar Urias. A vida de Davi nem sempre foi sucesso, pois ele experimentou um grande e amargo fracasso. No entanto, meus amados, sua vida foi em última análise, uma glória para Deus. Aprendemos lições importantes para as nossas vidas ao estudar a vida de Davi. Então, começando aqui, vamos então falar, o rei Davi assumiu o trono de Israel por volta de 1013 a.C. Ele estava no meio de 3 reis importantes durante um período da história chamado de Reino Unido. Os 3 reis importantes foram Saul, Davi e Salomão. Saul primeiro, Davi está no meio e Salomão posterior a Davi. A história do rei Davi realmente ela começa, entretanto, em meio aos sons, cheiros e visão dos currais de ovelhas do seu pai, o velho Jessé. A história, o início da história do rei Davi é contada no Salmo 78, do verso 70 até o verso 72. Mas precisamos voltar ainda mais longe se quisermos entender o homem e a sua época. E é claro, meus amados internautas, que para entender o chamado de Deus para Davi, temos que recuar cerca de 40 anos, além do chamado do primeiro rei de Israel, o homem chamado Saul. Antecedentes que conduzem a história do rei Davi. No período anterior aos grandes reis de Israel, o país estava em declínio para longe de Deus. Os juízes que governavam Israel por cerca de 300 anos estavam mortos. Eli, um homem piedoso, serviu como sumo sacerdote por vários anos, mas depois disso ele morreu, deixando 2 filhos para assumir seu trabalho que não eram totalmente qualificados para o trabalho. A Bíblia fala sobre eles, 1 Samuel 2,12. Aparentemente, Eli, embora fosse um homem piedoso, não ensinou seus filhos e, portanto, transmitiu a fé. Qual tal hoje? Será que foi assim? Os filhos de Eli eram ladrões, eram imorais, fizeram com que o povo abominasse a adoração a Deus. E como resultado, Deus pediu a morte de Ofni e Finéias. Mas um menino a quem ele havia ensinado tornou-se juiz. Seu nome era Samuel. E infelizmente Samuel repetiu os erros de Eli. 1 Samuel capítulo 8, do verso 1 ao verso 3. Já foi dito que a igreja nunca está a mais de uma geração da extinção. Pois isso certamente, querido, é verdade. Se não passarmos a nossa fé para os nossos filhos. Foi nessa época que Israel começou a implorar por um rei, para que eles fossem como as nações que estavam ao seu redor. 1 Samuel 8,5. E Samuel os avisou aonde esse desejo os levaria. Samuel 8, do verso 18 até o verso 20. Samuel, uma chave para entender parte do que está escrito em 1 Samuel é perceber o contraste entre Saul e Davi. Veja, Saul foi a escolha do povo. E 40 anos depois, Davi seria a escolha de Deus. E então, se você quer saber se é melhor ir na sua própria escolha ou na escolha de Deus, compare os resultados dos reinados de Saul e Davi. E vamos dar uma olhada no momento da vida de Saul em que fechou a porta para a sua liderança e fez com que Deus estendesse a mão para Davi. Isso iria preparar o cenário para a história da vida do rei Davi. Veja 1 Samuel 15, verso 1 ao verso 3 e o verso 9 também. Veja Samuel 15, 10 ao 15. Saul disse: cumpri os mandamentos de Deus, e ele culpa as pessoas.
Você também notou a referência de Saul a Deus? Ele chamou o Todo-Poderoso de Senhor teu Deus, né? Ou seja, Saul não tinha um relacionamento com Deus. E esse é um dos problemas. Você pode ver que nos próximos versículos dessa leitura, Samuel deixa claro para Saul que a obediência parcial não é considerada por Deus como obediência. Ou ela é total ou ela não é. Em Samuel 15, verso 17, 19, 1 Samuel, Saul, no entanto, manteve sua desculpa original de 1 Samuel 15, 20 a 21. Não, Saul, você não destruiu totalmente os amalequitas, mas você poupou os principais amalequitas. O seu encobrimento também não é bom. Então, Deus deseja a nossa obediência e não apenas a nossa adoração. A obediência pela metade é um grande pecado, meus queridos, e Samuel chamou isso de rebelião. Então Deus, em última análise, rejeita a obediência pela metade. 1 Samuel 15, 26. Saul fez uma tentativa fraca de arrependimento, mas prova muito pouco, tarde demais, para o seu ministério ser salvo. Davi, pela providência de Deus, por causa da atitude e da desobediência de Saul, seria o próximo rei de Israel. Então, qual é a conclusão desse pequeno estudo sobre o rei Davi? Ao estudarmos a vida, meus queridos, do rei Davi, nós precisamos considerar questões muito importantes. O que Deus está procurando dentro de nós? O que é necessário para agradar a Deus? Né? Uma comparação entre as vidas de Davi e Saul dá uma exposição tremenda sobre exatamente o que é que Deus quer de cada um de nós. Ambos os reis desobedeceram. No entanto, um foi perdoado e o outro rejeitado. Mas por quê? Alguns anos após a morte do rei Davi, Deus fez uma declaração sobre Davi que irá esclarecer esse mistério. Está lá em 1 Reis, no capítulo 14, verso 7 e verso 8. Davi não era perfeito, mas a atitude e o desejo certos estavam lá. Mais do que tudo, Davi queria fazer o que era certo. Ele nem sempre fazia, mas era fraco como você e eu, como nós somos. O que é que Deus está procurando nos homens e nas mulheres de hoje? O que agrada a Ele. Deus está procurando pessoas que lhe deem todo o seu coração. Deus está procurando pessoas para entregar suas vidas inteiras a Ele. Você é esse tipo de pessoa? Então, essa é a pergunta que fica. O próprio Davi, depois do pecado, ele fala: pequei, somente contra ti pequei, e tu és justo quando julgas sobre mim. Cria em mim um coração contrito. Ele diz: para onde eu vou fugir da tua presença? Se correr ao abismo, lá tu estás. Se subir aos céus, tu estarás. Se me esconder nas cavernas, tu estás. E ele pede: Senhor, cria em mim o caráter de um crente, de um homem consagrado a ti. Deus quer pessoas desta forma. Oremos a Deus agora. Esta foi a palavra. Mas antes da oração, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Santíssimo Deus e Pai, como acabamos de ler sobre Davi, rei e pastor, um homem, papai, que cometeu erros, cometeu deslizes, mas que se arrependeu dos seus pecados. Cria dentro de cada um de nós um coração contrito, um coração quebrantado, um coração vocacionado para a Tua palavra, meu Deus. Ó Deus de poder e Deus de glória, não deixe que o inimigo das nossas almas nos engane, nos seduza, nos leve à destruição, nos leve ao fim de uma vida com Deus. Papai querido, que Tu possa renovar dentro deste meu irmão que está nos acompanhando este vídeo agora. Eu te apresento todos os internautas, os inscritos, os não inscritos, os que hão de se inscrever, os que estão deixando o seu like. Que o Senhor possa entrar na causa de cada um.
Entrar, meu Deus, neste casamento em ruínas e restaurar esta união, restaurar este amor. Entrar neste lar de que o inimigo tem realmente tentado destruir vidas com possessão, com opressão, com depressão, com fobias, que no nome de Jesus sejam destruídos, sejam angustiados. Nós repreendemos as legiões, repreendemos as potestades e os principados, repreendemos toda a força do inferno, todo empecilho satânico e diabólico. Senhor meu Deus, eu te apresento esta pessoa que é escrava do vício do álcool, para que o Senhor liberte esta vida desta opressão, esta vida que é escrava das drogas, que o Senhor possa libertá-lo dessas masmorras, desses presídios que são as drogas. Liberta, meu Deus, o viciado em jogo, o viciado em prostituição. Eu te apresento aqueles que estão nos hospitais, acamados, enfermos, os que estão lutando contra a doença renal, pulmonar, intestinal, no sangue, um tumor cancerígeno. Que ele receba a cura, o milagre pelo nome de Jesus. Não permita que o inimigo seduza as nossas vidas, venha nos seduzir, venha nos envolver e roubar a nossa coroa. Ó Deus de amor, eu te apresento todas as crianças, todos os pais, todas as mães, te apresento as nações, os presidentes, os líderes mundiais, ali aquela região do conflito Rússia-Ucrânia. Quero conclamar em nome de Jesus pela paz, pela vitória, pela unção, pela bênção que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero conclamar, meu Pai, estas vidas sedentas do poder de Deus, estas vidas sedentas da glória e da unção de Deus. Lhe apresento todos os ministros do Evangelho, todas as denominações, os cristãos, a noiva do Cordeiro no mundo inteiro. Senhor, nesta oração apresentamos também, ó bendito, os presídios, os manicômios, os moradores de rua, aquele que está desesperado, angustiado, o campo das missões, o mundo inteiro, a grande seara do Senhor. Senhor, aviva-nos a fé, desperta-nos enquanto igreja, renova-nos a fé, a estrutura, em um nome vivo do Senhor. Se alguém está chorando, enxugue as lágrimas desta pessoa agora. Se tem alguém angustiado, tire esta angústia deste coração. Abre porta para o desempregado, socorre a vida deste homem, desta mulher, desta pessoa que pede por socorro e por providência. É o que eu te peço no dia de hoje, é o que eu conclamo no dia de hoje, em nome de Jesus, no nome vivo do Cordeiro de Deus. Receba a nossa oração para a glória e o louvor do nome santo do Senhor. Amém e amém, em nome de Jesus.